Meus amigos, eu vou começar este vídeo relembrando para vocês o que disse dias atrás o ex-presidiário em relação ao grupo terrorista MTST. Vamos relembrar. E eu quero que vocês saibam, companheiro do MTST, que vocês fazem parte dessa luta futura que nós precisamos construir. Nós vamos votar e vamos mudar esse país. E vocês não serão apenas coadjuvantes, vocês serão sujeito da história, porque vão ter que ajudar a construir programa, vão ter que ajudar a conquistar e vão ter que ajudar a governar. Esse é o nosso lema. Um abraço no coração de vocês e obrigado por tudo que vocês fizeram e já estou agradecendo, obrigado por tudo que vocês vão fazer. Um beijo. Pois é, o ex-presidiário disse que o MTST terá protagonismo no governo dele. Ou seja, eles governarão junto com o ex-presidiário. Isso se o ex-presidiário chegasse ao poder, o que eu duvido muito que o povo brasileiro vá mesmo fazer uma aposta arriscada como essa, né? Um indivíduo que foi preso por corrupção, condenado em 2 processos, em 3 instâncias, com tantas provas ali, teve seus processos anulados pelo Supremo Tribunal Federal, e aí agora tiraram ele da cadeia para tentar colocá-lo novamente no poder, porque o sistema não aguenta mais ficar sem a chave dos cofres públicos, né? Então, o ex-presidiário disse que o MTST, que é um grupo terrorista, assim como o MST, eles terão, então, protagonismo ali no governo. Se o MTST terá protagonismo, com certeza o MST também, e o pessoal da CUT, como sempre foi, né? Eu lembro muito bem que naquela época dos governos do PT, quando o MST invadia propriedades privadas ou quando interditavam rodovias, que era uma praxe, todos os dias você via isso Brasil afora, né? Eu era policial rodoviário federal, hoje sou um policial rodoviário federal aposentado, mas naquela época eu estava na ativa, e então eles invadiam as rodovias, interditavam rodovias e ficavam aquelas filas quilométricas de veículos, mulheres com crianças, pessoas doentes, nas filas, no meio do sol, sem ter água para beber, sem ter alimento. O maior transtorno era causado ali. E quando nós chegávamos ali com as viaturas, eles riscavam facão no chão, eles soltavam fogos, eles faziam a maior baderna. Eles, na verdade, riam da cara da polícia, né? E eu me lembro que quando teve, então, a Polícia Rodoviária Federal criou o grupo A Força de Choque, eu fui um voluntário a fazer o curso, né? Passei ali por um processo seletivo e fui aprovado, e ali eu fiz, então, concluí o curso de formação para a força de choque. Então, me transformei ali num choqueano, tal, e através dessa força de choque eu fiz operações no Brasil inteiro. E aí eu pensava que quando a gente tivesse, então, uma força de choque, a gente ia ter uma força especializada em desobstruir as vias, né? E aí, então, a gente ia chegar lá e desobstruir a via sem nenhum trabalho. Acho que a maior decepção que eu tive durante a minha carreira na Polícia Rodoviária Federal, e eu quase não falo sobre isso aqui, porque esses dias atrás teve até um inscrito que pediu para que eu falasse sobre a minha carreira na Polícia Rodoviária Federal. Então, vou falar um pouco aqui. A maior decepção que eu tive na Polícia Rodoviária Federal foi que eu concluí ali o curso de formação de choqueano, né? Força de choque da Polícia Rodoviária Federal, e na primeira oportunidade que o MST fechou as rodovias, eles interditaram a rodovia, e nós fomos para lá, todos equipados, né? Desembarcamos ali das viaturas, fizemos uma formação ali, tudo como manda, né? A doutrina do choque. E aí nós ficamos então ali aguardando a ordem do superintendente da polícia para que determinasse a desobstrução da via. Para minha decepção, o superintendente disse que estava aguardando uma ordem do diretor da Polícia Rodoviária Federal, que por sua vez aguardava uma ordem do ministro da Justiça à época. Isso era lá nos anos de 2010, durante o governo do Lula, né? E aí, depois, o ministro da Justiça aguardava, então, uma ordem do presidente da República para que pudesse desobstruir a via. E com isso foi passando o tempo, e ali ficaram horas e horas interditada a via, e esse pessoal só saiu da via quando eles bem quiseram. Simplesmente não veio a ordem para a desobstrução da via.
Porque eu tenho certeza que se fosse hoje, como esse governo de hoje, governo Bolsonaro, eu tenho certeza que imediatamente teria ordem para desobstrução. E por isso mesmo eles não estão mais fazendo as interdições de vias e nem invadindo as propriedades privadas, como eles faziam antes. Então, foi uma grande decepção na minha carreira ter passado por isso, porque eu imaginava, né, aquela imaginação inocente, né, de que, não, é porque a gente não tem ainda uma força de choque, então por isso mesmo não é autorizado que se desobstrua essa via, né, porque nós não temos os equipamentos, não temos treinamento, e quando nós tivemos tudo isso, eles olhavam para a nossa cara, e aí sim, eles faziam a maior baderna, soltavam fogos, riscavam facão no chão, gritavam, colocavam as crianças e as mulheres na frente ali para que, se acontecesse alguma coisa, ainda culpasse a polícia. Então essa é a turma, os terroristas, o braço armado, a milícia do PT é o MST e MTST. Esses são os milicianos do PT, e esses sim são violentos, eles são violentos, e eu vi de perto, eu convivi de perto com essa gente, eu sei muito bem do que eu estou falando. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens, dá só uma olhada nessa imagem, onde eles destroem essa fazenda. A polícia chegou de manhã para cumprir a reintegração de posse na Fazenda Santo Henrique. Depois de 2 horas de espera, os integrantes do MST deixaram o local, mas era grande o rastro de destruição. 28 tratores ficaram danificados. Uma quantidade de terra foi colocada nos veículos. No galpão onde ficam guardados os defensivos agrícolas, parte dos produtos sumiu. São produtos de alto risco, tanto à saúde humana quanto ao meio ambiente também. Então, isso aqui na mão de uma pessoa leiga pode causar grande problema. Nas paredes, pichações. Os funcionários da fazenda dizem que os computadores do escritório teriam sido retirados e queimados. Os invasores teriam aberto também sacos de fertilizantes. O material perdeu utilidade. De acordo com os funcionários, neste tanque havia 11 mil litros de óleo diesel, combustível usado para o abastecimento da frota da fazenda. Agora ele está assim, vazio. Um dos funcionários reclama que a casa dele foi saqueada. Chuveiros, móveis e eletrodomésticos teriam sido levados. No primeiro instante, nós notamos que o estrago foi grande e acreditamos que nós vamos levar ainda uns 3 dias para realmente mensurar, quantificar o quanto nós tomamos de prejuízo e o quanto foi danificado. Os Sem Terra dizem que a área pertence ao governo federal e que querem agilidade no processo de reforma agrária. A Cutrale, a empresa produtora de suco de laranja, obteve da Justiça o direito de posse da fazenda, onde há 1 milhão de pés plantados. Mas a gerência da fazenda estimou que mais de 12 mil pés da fruta foram destruídos pelos integrantes do MST. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. Os coordenadores do MST poderão responder a processo por formação de quadrilha e furto, entre outros crimes. Agora veja essa outra imagem onde eles invadem, já em 2020, já durante o governo Bolsonaro, eles invadiram o Ministério da Agricultura. E olha só o que disse o secretário para essa turma, colocando eles no devido lugar. O prédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é da agricultura para todos, do abastecimento para todos, foi invadido por aproximadamente 500 ou 600 integrantes do MST, inclusive muitos deles invadiram a dentro do prédio encapuzados. Isso é coisa de bandido. Esse governo não vai permitir a baderna nesse país, deputado Bacelar. Aqueles que invadiram vão ser identificados e qualificados e vão responder perante as autoridades legais. Esse governo não vai mais permitir a bagunça, não vai mais permitir aqueles que afrontam o direito de propriedade. E aqui fica um recado a todas as instituições, seja do Estado, seja do município, seja do Poder Judiciário, seja de todas as instituições dos 3 poderes. Nós não podemos mais permitir que invasão de propriedade, invasão de prédio público seja referenciada por meia dúzia de vagabundos. Quem invade propriedade, seja particular ou seja propriedade pública é dos senhores que pagam a conta, é que fazem a grandeza do Brasil. Isso
é democracia. Invadir prédio público, invadir propriedade particular, não é democracia, é bagunça, é anarquia, é falta de respeito, é politicagem barata de quem está por trás. Esse governo não vai mais permitir invasão de propriedade. E as portas do governo estão abertas para quem trabalha e quem produz. Mas as portas do governo estão fechadas para arruaceiro, para quem pratica vandalismo, para quem não respeita a democracia, a lei e a ordem que o Estado Democrático diz. Esse é o recado que o governo federal dá. Aqueles que estão invadindo, que por trás estão sendo manipulados por aqueles que não souberam perder as eleições nas urnas. Essa é a verdade. Não tem mais espaço para arruaceiro nesse governo. Tenho certeza disso. Então vocês viram aí a diferença de tratamento de um governo socialista, um governo comunista, como foram os governos do PT, que querem voltar para o poder, e o tratamento dado a esses terroristas pelo governo Bolsonaro. Tanto é que acabaram as invasões, você não vê mais falar em invasão de terra e nem em obstrução de rodovia por esses desocupados, por esses vagabundos travestidos de trabalhadores, né? Isso é um escárnio chamar essa gente de trabalhador, porque trabalhador é aquele pessoal lá da roça, como eu já convivi na roça, meu pai a vida inteira trabalhou, teve terra, teve sítio, né? Um sítio pequeno ali, nós trabalhávamos braçal mesmo. Esses sim são trabalhadores, pessoas que fazem ali sua agricultura familiar, que vivem do seu próprio suor, que não fica esperando o dinheiro vir das pessoas que trabalham, dos impostos das pessoas que produzem, como é o caso desse pessoal do MST. Na verdade, alguns ali são usados como massa de manobra, né? Mas os líderes desses grupos, geralmente são vagabundos, são pessoas que não têm um mínimo de caráter. São como são esse pessoal do PT, essas lideranças do PT aí, tipo Lula, Gleisi Hoffmann, Humberto Costa, esse povo aí. Então, meus amigos, é isso. Eu peço a vocês que deem uma olhada aí, se não estão inscritos ainda no canal, que se não tiver, se inscreva no canal, deixe também o seu like, faça os seus comentários e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.